Nós já vamos iniciar nossa transmissão da Paraxá da semana. Paraxá Tsaria Metzorah. Vou compartilhar minha tela do Skype com vocês. Acredito que todos agora estejam vendo a tela da Paraxá. Amém? Que bom. Peço que os irmãos compartilhem o link tanto do Facebook quanto do Skype, né, na nossa página do WhatsApp, por favor, para que mais irmãos também possam participar. Eu vou também compartilhar, mas eu peço que vocês também compartilhem. Amém. Então vamos começar a nossa paraxá de hoje. Vamos começar agradecendo a Hashem por mais uma semana que Ele nos deu, né? Vamos orar. Eterno, te somos gratos por mais um Shabat que estamos vivendo, Senhor. Te agradecemos por essa oportunidade de podermos ter também, Senhor, a tecnologia sendo usada ao nosso favor, Senhor, onde podemos compartilhar a Tua palavra, compartilhar os Teus ensinamentos com mais irmãos. Que cada um seja abençoado em seu lar agora, seja guardado por Ti, Senhor. Que Tu livres do mal a cada família, a cada irmão que está ouvindo essa palavra, Senhor. Abençoe-nos nesse Shabat, dando a nós o descanso, Senhor, necessário para esse dia. E te pedimos que as nossas orações cheguem a Ti, que a nossa adoração chegue a Ti, Senhor, como um aroma suave e agradável às Tuas narinas. Abençoa-nos com a Tua revelação, com o Teu Espírito, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém, Senhor. Amém. A nossa paraxá de hoje se encontra no livro de Levítico, capítulo 12, verso 1, até o capítulo 15, verso 33. Hoje é uma paraxá dupla, né, chamada paraxá, o nome dela é Tsaria Metzorah. A parte dos profetas se encontra em 2 Reis, capítulo 7, do verso 3 ao verso 20, e da Brit Hadashah está em Lucas, capítulo 1, do verso 1 ao verso 80. Terrilim, Salmos de número 120. Aí embaixo eu coloquei a nossa página também da sinagoga, para que todos possam estar entrando na página e estar podendo estudar alguns artigos que nós temos colocado lá. Então, alguns estudos nós estamos botando na página também, iremos colocar mais para que mais pessoas possam estudar, possam aprender a palavra de Hashem, tá bom? Vamos dar andamento. Logo no início dessa paraxá, lá no do verso 6 ao verso 8, nós temos o seguinte texto: E quando forem cumpridos os dias da sua purificação por filho ou filha, trará um cordeiro de 1 ano por holocausto e um pombinho ou uma rola para expiação do pecado, diante da porta da tenda da congregação ao sacerdote. Mas, se em sua mão não houver recursos para o cordeiro, então trará 2 rolas ou 2 pombinhos, um para o holocausto e outro para a propiciação do pecado. Essa passagem ela é muito interessante, né, porque nós vemos que ela se cumpriu também, ou seja, Miriam, né, a mãe de Yeshua, ela fez exatamente o que ditava a lei naquele momento. Se nós formos para Lucas, capítulo 2, verso 21 ao verso 24, né, nós poderemos comprovar o que ela fez em cumprimento à Torá. Lá em Lucas diz assim: E quando os 8 dias forem cumpridos para circuncidar o menino,
foi-lhe dado o nome de Yeshua, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. E cumprindo-se os dias da purificação dela, segundo a lei de Moshe, o levaram a Jerusalém para apresentarem ao Senhor e para darem ofertas segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolas e 2 pombinhos, né? E aí alguma pessoa pode nos perguntar assim, tá, mas cadê o cordeiro? Né? Então nós vemos que não tinha cordeiro, por quê? Porque eles não tinham recursos para isso. Então, como diz lá o texto de Levítico, depois dos pontos ali, né? Mas se em sua mão não houver recurso para um cordeiro, então trará 2 rolas ou 2 pombinhos para o holocausto. Então foi exatamente isso que Miriam fez com Yosef, né? Um par de rolas ou 2 pombinhos foi o que eles levaram para cumprir a palavra de Hashem. Então nós vemos que a família de Yeshua era uma família que cumpria a Torá, cumpria a lei do Senhor, né? E esse deve continuar sendo também o nosso comportamento, o que nós fazemos diariamente em nossas casas, em nossos lugares de trabalho, nossas oficinas, né? Então devemos continuar atentos ao que o Eterno diz, né? E cumprir sim a sua palavra. Essa paraxá também é uma paraxá bem intrigante, né? Porque ela fala de alguns aspectos que a gente convive no nosso dia a dia e que antigamente tinha uma consequência mais visível do que nós temos hoje, né? Então, uma doença que afeta muitos, né, chamada tsarat, né? Os sábios ensinaram que tsarat não era uma doença somente corporal, né? Mas uma manifestação física de uma doença espiritual, de um aspecto espiritual. Eles acreditavam que era um castigo por dizer coisas ruins ou falsas sobre os outros. Veja que no entendimento não está somente que eram coisas falsas que eram ditas, mas também coisas ruins que eram ditas, mesmo que elas sejam, muitas vezes, verdade. E isso a gente vai abordar um pouco nessa paraxá de hoje, né? Então, o natural, ele acabava por expressar aquilo que é espiritual. Nós não podemos generalizar isso, né? Nós não podemos falar que todas as doenças que existem é um reflexo disso. Porém, nós entendemos que a doença, ela é um desequilíbrio, né? É algo que não está em harmonia. E o que nós podemos entender com isso é que quando pecamos, né, lá no Jardim do Éden, no Gan Éden, houve um desequilíbrio na natureza. Com isso, a morte entrou, né? Ou seja, nós podemos sim dizer que esse desequilíbrio que existe na natureza é uma consequência de uma desobediência ocorrida no Jardim do Éden, que desencadeou uma série de outros problemas, uma série de outras realidades, né, através desse mundo da ação. Então, foi algo que aconteceu e que desencadeou nesse mundo que nós vivemos toda essa desarmonia, todo esse desequilíbrio que nós vemos hoje. E cada vez que as pessoas se afastam mais da palavra de Hashem, se afastam mais dos ensinos do Eterno, mais desarmonia, mais desequilíbrio a natureza vai sofrendo, né? Então, as nossas escolhas naturais, né, que refletem o nosso afastamento do Eterno, traz até nós consequências ruins, né? Consequências que provocam cada vez mais a morte e o distanciamento. Por isso que a palavra diz que
a natureza geme pela manifestação dos filhos. Por isso que a natureza, a terra, né, vai precisar passar por um processo de transformação, né, para voltar ao seu equilíbrio, para voltar à sua harmonia que o Eterno sempre desejou para nós. Metzorá, né? A palavra hebraica Metzorá é uma contração das palavras Motzi Ha, aquele que difunde calúnia, ou Motzi Shem Ha, né? Aquele que fala sobre alguém, sobre o nome de alguém, de forma caluniosa, de forma a causar um prejuízo para aquela pessoa. O tratamento ou punição para o Metzorá, né, aquele que é afligido, tsarat, né, era ser afastado, tsarat, ou seja, aquele que era afligido, né, da lepra, né, era ser afastado por um período de tempo. Durante este tempo de isolamento, a pessoa deveria refletir sobre o dano causado por suas palavras, né, por aquilo que foi proferido através da sua boca. Veja como o Eterno trata conosco de uma forma muito pedagógica, de uma forma muito educativa, né? Ele nos dá esse período de tempo, ele preserva, né? Ele prepara esse período de tempo de reflexão. E, claro, é importante que a pessoa aproveite esse tempo para fazer realmente essa reflexão, para que ela possa entender a amplitude, o dano, né, que é causado pelo Lashon Hara, pelo discurso, né, pela fala ruim. Lashon Hara, a Torá nos ensina que a pessoa que faz Lashon Hara causou separação e por isso deve ser separada do arraial e sentir na sua pele, né, em si mesmo, a separação que causou. E é muito interessante essa expressão, porque às vezes nós podemos imaginar que essa seja uma separação somente física, né? Mas ela não é uma separação somente física. É uma separação também dos sentimentos, né? É uma separação também das intenções, né? Porque muitas vezes você ainda vai conviver com aquela pessoa, vai estar no mesmo ambiente que aquela pessoa, porém, no seu interior houve um rompimento, houve uma separação. E essa separação foi provocada porque alguém falou mal de alguém. Alguém criou na outra pessoa, no ouvinte, uma percepção equivocada que mudou o comportamento deste ouvinte, né? Então nós devemos ter muito cuidado com isso, por mais que a gente às vezes conviva no mesmo ambiente, não tenha como mudar, porém internamente houve uma ruptura, né? Houve uma cisão, houve uma separação, houve um distanciamento, houve uma mudança de comportamento, uma mudança de intenção, né? Então o Lashon Hara, ele pode provocar, né, o seu dano tanto no mundo material, aquilo que nós vemos, quanto no mundo que nós não vemos, que são os mundos do seu mundo do sentimento, né? Então é algo que afeta muito o nosso relacionamento com o próximo. Isso nós devemos sempre ter muito cuidado e seguir muito o que as Escrituras nos ensinam. E nesse processo, né, de afastamento que a pessoa sofre, né, e aqueles que dão ouvido a Lashon Hara se tornam também corresponsáveis com o que acontece, né, ou seja, com o Lashon Hara, com o dito, né. Todo mundo sofre nesse processo, né? Quem fala sofre, quem ouve sofre, quem participa, né,
desse processo sofre também. E a paraxá dessa semana fala exatamente sobre essa questão, né, da lepra na casa, em alguns objetos que para nós parecem não fazer às vezes muito sentido, né? A gente imagina que não seja algo tão ruim, mas a palavra nos fala e nos adverte do perigo do contágio do Lashon Hara. Ele é tão contagioso, ele é tão danoso, que muitas vezes uma casa vai precisar ser destruída para que não haja propagação, para que não haja a contaminação. Isso é algo que nós devemos entender, o perigo, né, o que é Lashon Hara. E o Midrash Shoher Tov diz: o dano causado pela fala maligna, pela fala maldosa, né, é comparado com a destruição perfurante e irreparável de uma seta. Porque a língua é comparada a uma seta não pode ser chamada de volta uma vez disparada. Mesmo que o atirador deseje, assim como a vítima não sabe disso até que a seta lhe alcance. Os efeitos da conversa maligna, maldosa, não são sentidos até as flechas de uma pessoa má o furem. Não adianta, depois que você já proferiu, depois que já saiu da sua boca, não tem como pegar essas palavras de volta. Elas já foram lançadas, né? Por mais que aquele que falou, segundos depois, se arrependa do que disse, elas já foram ditas, né? E elas não têm como voltar mais. Elas vão provocar algum tipo de dano. Lá em Jeremias capítulo 9, verso 8, diz que uma flecha mortífera é a língua deles. Fala engano, com a boca fala cada um de paz com o seu próximo, mas no seu coração arma-lhe ciladas. A diferença entre o externo e o interno, né? Externamente está falando com paz, né? Mas no seu coração está armando ciladas, né? É uma falsidade. Através dessa doença, né, dessa manifestação, o Eterno estava repreendendo um comportamento inadequado, que refletia uma enfermidade espiritual. Tiago capítulo 3, verso 6, diz: a língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina não o corpo, e inflama o curso da natureza. E contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. A língua, né, ou seja, a fala nossa, ela tem um poder muito grande de transformar realidades. Onde estava a paz pode virar guerra, mas onde estava a guerra também pode virar paz, porque a palavra branda desvia o furor. Uma palavra com sabedoria acalma a alma, acalma as vidas, né? Desvia a guerra, desvia a intenção má. Provérbios 18, verso 21, é dito que a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. A morte e a vida está no poder da língua, né? Da fala, daquilo que nós nos expressamos, né?
Então nós devemos ter muito cuidado com o que falamos, como falamos, quando falamos, para quem falamos, né? Devemos ter sabedoria a nos comunicar, a expressar alguma coisa. Na verdade, apenas um tipo de lashon hará, discurso maligno, né? Comentários negativos, se verdadeiros ou falsos, né? Ou seja, o lashon hará ele pode se desmembrar, ele pode se apresentar através de discursos falsos, mas também através de discursos verdadeiros, mas com intenções malignas, com intenções perversas. É muito fácil imaginar como as mentiras e até mesmo o exagero podem prejudicar injustamente a reputação de alguém. Há 2 mandamentos que proíbem explicitamente mentir. Lo tsa shema shav. Você não deve proferir um relatório falso. E midavar sheker tirhak. De um falso assunto você deve se distanciar. E muitas vezes esses falsos assuntos, né, eles vêm meio que misturados com algumas verdades, né? O relatório falso nem sempre ele é falso do início ao fim, né? Mas ele tem ali algumas pitadas de verdade para dar credibilidade, né? Por isso que a palavra emet, né, em hebraico, Aleph, Mem e Tav, né, diz o seguinte, que a verdade, ela é verdade Aleph no início, ela é verdade Mem no meio e ela é verdade Tav no final. Ela é verdade, a verdade, né, ela é do início ao fim. Ela não tem partes de verdade, mas ela é do início ao fim, íntegra, do início ao fim, perfeitamente correta. Então a definição de Lashon Hará, né, que reflete o estado espiritual da pessoa, né, não reflete verdade ou falsidade em tudo, mas o dano que pode infligir, a kavaná do coração que está implícito naquilo que é dito, né? Lashon Hará é qualquer comunicação depreciativa ou prejudicial, fisicamente, financeiramente, socialmente e etc. E rehilut é qualquer comunicação que gere animosidade entre as pessoas. É muitas vezes a repetição de Lashon Hará. Por exemplo, Reuven diz a Shimon que Levi é feio. Reuven falou Lashon Hará. E então Shimon diz a Levi que Reuven disse sobre ele, Shimon. Provavelmente deixou Levi irritado com Reuven. Isto é rehilut. A Torá proíbe qualquer tipo de fala prejudicial ou negativo. Deuteronômio 24:8 diz lá: guardai-vos da praga da lepra, porque é castigo de Lashon Hará. Guardai-vos, tomem cuidado, fiquem atentos, vigiem a língua, a fala. Deuteronômio 24:9 diz: lembrai-vos do que o Senhor fez a Miriam pelo caminho, quando saístes do Egito. Isso é algo bem interessante da gente lembrar, né? Mais na frente nós vamos falar sobre esse fato, né? Mas é algo interessantíssimo. Levítico 25:17 diz: não vos enganeis uns aos outros, né? O Talmud Bava Metzia 58b explica que isso significa dizer qualquer coisa que insulte ou enfureça alguém, né? Ou usar de lábios não verdadeiros, né? Deuteronômio 19:15 uma testemunha não se levantará contra um homem por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado.
Porque, ao contrário de um tribunal para questões monetárias, o testemunho de uma pessoa somente não pode ser vinculativo, de modo que o seu testemunho danifica a reputação do réu, sem qualquer resultado benéfico. Então, aquela pessoa pode até estar falando uma coisa que não seja verdadeira. E está testemunhando, às vezes inventando uma verdade sobre uma terceira pessoa e causando um mal muito grande. Por isso que a Torá diz que é preciso ter 2 ou 3 testemunhas sobre o fato. Justamente com esse cuidado, né, de não manchar, de não denegrir a imagem de uma terceira pessoa. Lá em Números capítulo 12, né, nós vamos ler um pouquinho sobre o que aconteceu, né, nessa passagem de Miriam e de Arão, que nos é lembrado em Deuteronômio. Miriam e Arão começaram a criticar Moisés porque ele havia se casado com uma mulher cuxita. A Torá não entra nessa questão agora se o que Miriam e Arão estavam falando era mentira. Não diz que eles estavam, que Moshe estava fazendo alguma coisa repreensível nesse momento. Mas a Torá diz que Miriam e Arão começaram a criticar Moisés, né? Tecer críticas sobre a decisão de Moisés de se casar com uma mulher cuxita. Ponto. Não diz mais nada a Torá sobre isso. Não diz que eles estavam certos, não diz que Moshe estava errado, ou que Moshe estava certo, ou que Miriam estava errada, juntamente com Arão. Não fala nada. Não diz que se o que eles estavam falando fazia sentido, né? Não diz se essa crítica que eles estavam tecendo eram críticas que estavam denegrindo a imagem de Moshe. Isso a gente toma por evidências, né? A gente toma por algo que está acontecendo no texto, e aí a gente deduz o que quer dizer essa crítica e qual era o sentimento dessa crítica nesse momento. No verso 2 diz: será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Na verdade, o Senhor ouve tudo, né? O Senhor ouve tudo, 100%. Ele ouviu isso. Ele, além de ouvir isso, ele entendeu os sentimentos que estavam em Miriam e Arão. Entendeu a kavaná do coração deles, né? Entendeu tudo. Ora, Moshe era um homem mais paciente. E aí, essa paciência dá pra gente um entendimento de que o que eles estavam falando, né, aparentemente, né, pelo que o texto indica, né, poderia enfurecer Moshe, poderia deixar Moshe irado, mas a palavra diz que Moshe era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: dirijam-se à tenda do encontro vocês 3. E os 3 foram para lá. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem, e pondo-se à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam. Os 2 vieram à frente. Então o Senhor desceu vieram à frente. E ele disse: ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revelo, em visões, em sonhos falo com ele. Não é assim, porém, com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Opa, aí temos uma indicação muito interessante. Moshe, aqui a palavra diz que Moshe é fiel em toda a minha casa. Não diz que ele era fiel, mas diz que ele é fiel. Ele permanece fiel. Ou seja, a decisão feita por Moisés, por Moshe, não estava errada segundo os olhos de Hashem. Estava errada segundo os olhos de Miriam e Arão. Poderia ser criticado pela interpretação de Miriam e Arão. E o importante nessa hora era que
eles deveriam primeiro, antes de falar, de criticar a Moshe, terem ido perguntar a Hashem, Eterno, está tudo bem nessa decisão de Moshe? Moshe está certo em fazer isso? Porque o Eterno mais na frente diz que Moshe é fiel em toda a sua casa, mesmo diante dessa situação. Com ele falo face a face, claramente, e não por enigmas. E ele vê a forma do Senhor, porque não temeram criticar o meu servo Moshe? Porque vocês não temeram falar contra ele? Sendo que ele é alguém que anda na minha presença e me revelo a ele face a face, não falo por enigmas, mas sou muito claro. Vocês deveriam perceber que a decisão de Moshe foi uma decisão tomada depois de me consultar, depois de me acionar. Então a ira do Senhor acendeu-se contra eles e ele os deixou. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava leprosa. Sua aparência era como a de neve. Arão voltou para vê-la e viu que ela estava com lepra. E é por isso que a passagem lá em Deuteronômio, diz exatamente isso, Lembrai-vos do que o Senhor fez a Miriam pelo caminho quando saístes do Egito. Essa crítica de Miriam e Arão, provocam e provocou, uma separação, provocou, um distanciamento de Miriam da comunidade por um período. Miriam ficou afastada do convívio da comunidade por um período de tempo. Toda a comunidade parou nesse período esperando Miriam se restabelecer, para que ela pudesse ser novamente aceita na comunidade e para que a comunidade pudesse avançar novamente no destino, em rumo à terra prometida. A lepra nesse momento estava manifestando uma enfermidade espiritual. E o interessante é que nós temos os sinais, a palavra nos ensina a olharmos os sinais, a diagnosticarmos os sinais. E algo importante nós percebemos também nesse texto de Levítico é que, por se manifestar de uma forma natural, como uma doença, como manchas na pele ou manchas na casa, não é chamado um médico para diagnosticar, é chamado sacerdote. Mostrando que é algo que tem um aspecto, que tem uma abrangência não só natural, mas também espiritual. Que precisa haver reparo, que precisa haver techuvá, arrependimento, que precisa haver correção de comportamento, correção de atitude. Êxodo capítulo 23, verso 1, continua dizendo, não dirás falso relato. A aceitação de um relato falso também decorre disso, dessa enfermidade. Levítico 19:14, antes que o cego não coloque uma pedra de tropeço, ante o cego não coloque uma pedra de tropeço. E o que quer dizer isso, Isso aplica tanto ao falante quanto àquele que ouve, quanto àquele que recebe, a fala. Nesse verso, não amaldiçoarás o surdo, e diante do cego não porás tropeço, e temerás a teu Deus, eu sou o Eterno. Aqueles irmãos que são mais novos, que são mais frágeis na fé, nós não podemos,
prejudicar o caminhar deles, nem ouvindo muitas vezes o que eles querem falar, se é Lashon Hará, e nem falando a eles, também Lashon Hará. Isso é amor ao próximo. Nós devemos controlar a nossa boca, controlar isso e pedir ao Eterno que nos cure. Nós vemos muito isso na sociedade de hoje para ter vantagem, para tantos outros artifícios, né, naturais. Levítico 19:12, não odiarás o teu irmão no teu coração. Olha que coisa interessante, está implícito nesse versículo, né? Há um comportamento contraditório, né? Ou seja, você age com teu irmão externamente de uma forma amigável, mas no seu interior você não o ama. Você odeia, você guarda rancor, né? E consequentemente depois você vai agir contra teu irmão pelas costas. 19:18, não te vingarás nem terás rancor contra os filhos de teu povo, né? Você não terá esse comportamento falso com o teu irmão. Ama o teu próximo como a ti mesmo, né? Que o teu interior e o teu exterior seja verdadeiro, né? Que a tua fala seja uma fala que procura olhar o lado positivo, que procura ver, né, com misericórdia teu irmão. Não agirás como Cora em sua companhia, né, que sustentou uma disputa. Ele criou sentimentos ruins nas pessoas. Ele conseguiu arrebanhar uma quantidade grande de pessoas, provocando sentimentos ruins nessas pessoas através do Lashon Hará, querendo ser aquilo que o Eterno não havia chamado para ser, e com isso inflama outras pessoas. Não segurarás uma multidão para fazer o mal, né? O mandamento acima de Cora refere-se a manter em boa companhia, né? Não se aproxime das pessoas que causam divisão, que proclamam Lashon Hará. Afaste-se de tais pessoas, de tais companhias. Não traga para sua casa aquilo que contamina a tua casa, o teu templo, a sua família. Preserve-se de pessoas assim. Preserve-se de temas, de assuntos em rodas de escarnecedores assim. Cuide do teu território, cuide da tua família. Não se inclua, né? Se afaste de assuntos impróprios, de discussões que não levam a nada. A Torá, em muitas vezes, em muitas passagens, nos adverte disso. Com Cora, o Eterno mesmo fala: afaste-se de suas tendas. Não se aproxime da sua tenda. A gente não pode querer fazer a política da boa vizinhança nesse aspecto. A gente deve ser obediente a Hashem para não sermos tragados juntos com essas más companhias. Em Provérbios capítulo 21, verso 23, quem é cuidadoso no que fala evita muito sofrimento. Muito sofrimento para si, muito sofrimento para o próximo. Seja cuidadoso. Deuteronômio 24 diz: guarda-te da praga de lepra e tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que te ensinaram os sacerdotes levitas, como lhes tenho ordenado. Terás cuidado de o fazer. Lembra-te do que o Senhor fez a Miriam no caminho, quando saístes do Egito. Lembra-te o que o Eterno fez a Miriam. Porque Miriam não teve cuidado em falar. Meus irmãos, que vocês possam ter um Shabat abençoado, que o Eterno possa ter falado ao seu coração nesse Shabat, nessa Parashá
tão rica de ensinamentos de como nos comportarmos, de como convivermos neste mundo, de não nos misturarmos, de não trazermos para dentro das nossas casas, do nosso templo, de vigiarmos os nossos ouvidos para não ouvirmos Lashon Hará, de vigiarmos as nossas bocas para não proferirmos Lashon Hará, de cuidarmos dos nossos termos, né, de uma maneira mais adequada. Que nós possamos ter misericórdia do nosso próximo, amor ao nosso próximo, como nós nos amamos. Que nós possamos ouvir as instruções da Torá, seguir as instruções da Torá, como Miriam fez, e assim a gente possa fazer também. Que nós possamos nos ver livres da lepra, que é algo contagioso. Como as próprias Escrituras dizem, pode ocorrer a necessidade de a casa ser derrubada, de você perder essa habitação, de você ser afastado do arraial, e enquanto não houver frutos dignos de arrependimento, transformação de vida, de caráter, não volta para o arraial, continua fora. Que o Eterno possa nos abençoar, possa nos dar entendimento e revelação da palavra dele, para que nós possamos seguir conforme os ensinos dele através das Escrituras. Que vocês tenham uma semana abençoada, um Shabat abençoado, que nesse Shabat vocês possam orar, se aproximar de Hashem e receber dele o melhor. Em nome de Yeshua HaMashiach. Fiquem na Shalom, um grande abraço a todos e nos vemos hoje às 18h30 na Havdalah e no encerramento do estudo das 7 regras de Hillel. Fiquem na Shalom.